E, Rosane, cada vez mais me convenço, Matheus Chu, em Brasília, de que a tornozeleira precisa ser priorizada, precisa ser olhada, precisa ser lembrada muitas vezes. Ela mesma falou que é algo novo ainda, mas que já se mostra muito eficaz, muito eficiente para os casos em que as mulheres usam. Na semana passada eram 803 pessoas, 803 homens agressores de mulheres, com essa triangulação que é feita com a mulher, com a Polícia Civil, para que o aviso chegue. Então, isso evita mortes. Das mulheres que tinham medida protetiva, dessas primeiras 10 que morreram nesse ano, 2 delas tinham medida protetiva e poderiam ter a tornozeleira eletrônica, se assim a justiça entendesse. Claro, a mulher também tem que concordar, muitas vezes tem medo que o homem fique mais bravo por causa daquilo ali, mas pelo menos ele está sendo monitorado. Então passa por uma conscientização, tenho cada vez mais convicção disso, ouvindo as diferentes pessoas aqui, para a gente entender por onde passa um caminho de prevenção. E a gente vai agora para outra entrevistada do dia aqui no programa, que é a psicóloga Nádia Bish. Ela é doutora em Ciências da Saúde, diretora do Núcleo de Atendimento sobre Violência e Preconceito Lotus. Tô errada, Nádia, eu sei que tua área é do atendimento às vítimas, mas a gente está pensando aqui também em como resolver da forma policial. O que te parece pela tua proximidade com esse tipo de caso? Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Deus e aos ouvintes. Eu estava escutando vocês e acho fundamental que a gente amplie o uso das tornozeleiras. Isso faz com que, ainda que as mulheres se sintam, sim, cerceadas do seu direito, né, de liberdade, é uma das medidas mais efetivas de prevenção. Porque eu entendo que a mudança, ela é a longo prazo, né? Nós temos que fazer em um processo de educação, desde a infância, mas medidas de punição são eficazes para o problema imediato, né? O que nós estamos passando hoje no Estado é alarmante, grave e assustador. Então, se nós temos uma medida assim, um recurso dessa forma disponível, precisa ser usado. Bom, doutora, um dos principais problemas é as mulheres não denunciarem. Eu acho que a tornozeleira, a gente chega já lá na ponta, né? Porque antes da tornozeleira tem muitas fases. E antes da denúncia formal à polícia, eu ainda tenho falado aqui, a necessidade de compartilhar com a família que está sendo agredida, com os amigos, que seja se aconselhar com alguém, se aconselhar com um profissional mesmo de saúde, para dizer que está sofrendo essa violência. E isso não acontece. Quando as mulheres denunciam, é porque o copo já está derramando. Eu queria uma palavra sua sobre essa escalada e como as pessoas podem perceber o momento de pedir socorro antes que seja tarde demais. Certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que um relacionamento abusivo, ele não começa com violência. Ele começa com encantamento, com insistência. Então, essa mulher, ela vai naturalizando alguns comportamentos que são de controle, de posse, como demonstração de afeto. E vai se adaptando a esses comportamentos, né? Então, quando a gente pensa que a mulher demora muito para fazer a ocorrência, é porque ela realmente está num momento de confusão ali. Esse momento do ciclo em que envolve o afeto, as tensões que vão condicionando e vai trazendo ali danos à liberdade, privacidade, autonomia, integridade física e integridade emocional. Esses são os sinais que a gente precisa estar atento e entender, a mulher entender, que se eu estou num relacionamento e essa relação traz danos para essas áreas da minha vida, bom, existe aí um risco que eu estou correndo. O que as mulheres aprendem no seu desenvolvimento é que, ainda que essas relações tragam esses danos, ela tem como se uma obrigação de salvar essa relação, de ajudar esse parceiro, e isso dificulta com que ela faça, né, um rompimento mais cedo dessa violência.
Doutora Nádia, eu queria que a senhora nos ajudasse a entender os sinais, né? Não só para, eventualmente, a mulher que é vítima de violência e está nos ouvindo, mas para os familiares, para os amigos, para quem está no entorno conseguir identificar esses sinais e ajudar, né, essa pessoa de alguma forma, interferindo, se for o caso, na relação, né? Enfrentando aquela cultura que a gente ouviu há muito tempo de que não deveria haver interferência em relação entre homem e mulher. Quais sinais podem ser identificados por quem está no entorno também, além da vítima, para tentar ajudá-la e evitar o pior, evitar a violência? Tá. Então, se a gente pensa que um relacionamento abusivo, ele acontece em 4 etapas ali, 4 fases. A primeira fase é de encantamento, afeto e, às vezes, insistência do parceiro. Então, nessa fase, há uma romantização muito grande. Essa mulher vai fazer um esforço para que essa relação fique em harmonia. E se tenha vontade de estar junto. Então, nessa etapa, muito possivelmente ela vai começar a se isolar. Então, os primeiros sinais dos familiares e amigos é o quanto a mulher está mudando a sua rotina em função de um novo relacionamento. Se a mulher está em um relacionamento já, quais são os comportamentos que ela modificou? Se afastou das pessoas, deixou de fazer coisas que ela gostava de fazer antes, percebe-se alguma tensão, o olhar, fala pouco sobre o relacionamento, né? Porque o que acontece? Quando ela está ali e as tensões começam a acontecer, que é a primeira fase e a segunda fase ali, há um isolamento. Essa mulher vai ficando mais em função de um relacionamento, até para manter a harmonia da relação, e deixando de fazer coisas e deixando de estar com pessoas que costumava estar. Então, o parceiro ele não vai começar dizendo mulher minha não usa isso, mulher minha não vai a lugar assim ou assado, né? Ele vai começar a dizer, gostaria de ficar o final de semana contigo, não tem problema tu ir no happy hour das tuas amigas, mas eu que gostaria que a gente estivesse junto. Então ela vai começando a sentir culpa, sensação de erro, de que se ela exercer a individualidade, a autonomia, né, a liberdade dela, é como se ela estivesse ferindo a harmonia do relacionamento. Então, né, uma pressão e uma cobrança dele. Sobre a culpa, Nádia, a gente, para os ouvintes aqui que não conhecem a tua história, tu já viveu isso do que tu tá falando, né? Inclusive de uma tentativa de feminicídio. Sobre a culpa, quando o homem diz, tive que fazer isso porque tu me provocou. Coloca justificativas na cabeça dele, passa para as da mulher. Como lidar com isso? Porque a mulher vem de culpas. Culpa do filho ficou ali sozinho, tem que trabalhar, culpa disso, culpa daquilo. E aí o homem trabalha com isso psicologicamente também. Como a mulher Exatamente. Se desvencilha dessa situação? O primeiro passo é aprender a lidar com as suas emoções, né? Então, a busca do acompanhamento psicológico, de rede de apoio, grupos de auxílio para mulheres, é um primeiro processo ali para a gente começar a se libertar da culpa. Mas, se a gente pensar que dentro de um relacionamento nós estamos sempre erradas, né, numa relação abusiva, a culpa ela é usada como um mecanismo. A gente tem um corte da ligação com a Nádia, mas já retornou. Estava dizendo que a culpa é usada como um mecanismo de controle, né? Então, ele vai utilizar a dificuldade emocional ali, a dor, porque quando a gente sente culpa, é desagradável, dói, é uma sensação de que a gente está errado, de que a gente deveria estar se comportando diferente. Então, a tendência da pessoa que está com aquela emoção ativa é agir pelo que a emoção está dizendo. Então, como é que a gente pode se libertar? Buscando informação. Se eu tenho dúvidas sobre a minha relação, se eu estou em sofrimento por conta de um relacionamento, eu preciso buscar informação. Coloque no Google, coloque nas redes o que é um relacionamento abusivo, quais os sinais, quais os comportamentos. A Rosane estava dizendo, conversar com a família. A família também precisa aprender
a escutar, acolher, sem julgar. Porque nós, enquanto sociedade, acabamos culpando as mulheres e cobrando uma mudança da mulher que está ali, né, inserida num ciclo de violência, e que, na verdade, a culpa é de quem comete a violência, né? Eu falo das famílias porque muitas vezes, depois que uma mulher é assassinada, a família diz, mas eu não sabia de nada, ela nunca demonstrou, mas eu bem que desconfiei que ela não vinha mais, não visitava mais a família. Tudo isso que a senhora está falando, as pessoas dizem. Mas há também, né, como a senhora falou, nas famílias, às vezes, aquela ideia de que, não, mas o casamento é para sempre. Disse lá diante do padre que era na alegria e na tristeza. Será que não dá então, para fazer alguma coisa, né? Quem sabe tenta salvar, a expressão salvar um casamento já me parece um equívoco do início ao fim, né? Porque se precisa salvar é porque tá mesmo, alguma coisa está degringolando. Mas eu insisto agora, doutora, na procura de ajuda para o problema psicológico que esse homem está enfrentando. E que às vezes não se dá conta, muitos homens têm resistência em procurar ajuda. De procurar uma ajuda especializada mesmo, porque nós temos uma epidemia de doença mental e às vezes as pessoas negligenciam isso. Eu acho ótimo que todo mundo faça acompanhamento psicológico. Né? Não assim como a gente cuida da saúde física, a gente precisa cuidar da saúde emocional. Mas eu acho importante aqui, Rosane, a gente marcar uma questão. O homem que comete violência, ele não tem um problema de saúde mental, né? Não é saúde emocional, é machismo, é estrutural. Então, ele vai precisar de auxílio e acompanhamento para aprender a desconstruir o que ele aprendeu durante a vida dele sobre ser um homem. Então, quando a gente está em formação desde cedo, né, desde criança, a gente vai aprendendo comportamentos, expectativas do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. Eu travei? Vocês estão me ouvindo? Não, a gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo e refletindo junto aqui, Nádia. Tá. Então, do que é ser um homem e do que é ser uma mulher, né? E aí, esses mecanismos em que a gente vai desenvolvendo na vida vai ensinando esses homens de que ele tem um maior poder, de que ele tem que ser forte, ele não pode sentir né, a construção da masculinidade tóxica ali, de que não pode ser frágil, não pode ser inseguro, tem que ser o todo-poderoso, tem que ser o detentor, o provedor da casa. Então, isso vai também construindo uma forma de se comportar na sociedade e na relação amorosa. E aí não é bem um problema emocional, é um problema educacional, que auxílio psicológico pode contribuir, porque na terapia a gente desconstrói vários aprendizados na vida. Mas esse homem não necessariamente tem um diagnóstico. E isso me preocupa, porque quando a gente coloca que esse homem tem um problema de saúde, ele é dependente, né? Ele usa substâncias, ele é alcoolista. Sim, isso é um fator de risco, aumenta muito a probabilidade da violência, mas não é o que causa a violência. Em toda pessoa que tem problema de saúde, né, problema de uso de substâncias, por exemplo, vai agredir a esposa ou a namorada. Sim, procurar ajuda para tentar se conter, né? Entender que pode agir daquela forma como agressor, a forma que não deve. Por isso a ajuda psicológica pode servir, né? Eu insisto nisso porque muitos não têm diagnóstico também porque não procuram, né? E tem esse problema de muitas vezes esses homens fazem isso na frente dos filhos, o que passa, não é possível que uma pessoa em estado normal, por mais machista que ela seja, ela faça isso de matar a mulher na frente dos filhos sem ter um problema a mais que pudesse ter sido tratado antes, ou com medicação, talvez seja problema de medicação. Há muitas pessoas que se deprimem e aí por depressivas elas resolvem fazer elas cometem esse tipo de loucura na frente dos filhos e muitos deles se matam depois também. Então é essa prevenção que eu lhe pergunto se não deveríamos ter mais CAPs para as pessoas que se sentem, eu estou com um problema, eu preciso ser atendido, mas a gente sabe que a rede pública é deficitária. Sim. Não, é que a gente precisa mais de CAPs, unidades que atendam a saúde emocional da população, sem dúvida nenhuma, concordo
em todas as linhas contigo. A minha preocupação nesse sentido é de que, se a gente coloca esses homens neste papel, um dos efeitos que acontece na relação abusiva para a mulher é o sentido de esperança, o sentimento de esperança. Então, se o meu parceiro tem um problema, então eu tenho que ajudar. E isso faz com que a mulher se sinta responsabilizada de auxiliar ele nesse tratamento, de fazer com que ele busque ajuda, e isso coloca ela mais tempo nesse ciclo, porque gera esperança, porque gera responsabilidade. O que nós aprendemos enquanto mulheres? Tá? Quem é que cuida da família quando o idoso adoece? Quem cuida? Então, nós já temos esse papel que a gente precisa se libertar, né? De estrutura social, de papéis sociais, que é o dever da mulher. Então, eu me preocupo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo, da gente defender uma ideia de que esse homem precisa, de fato ele precisa de ajuda, mas ele é responsável pelo ato dele. Eu entendi que tem que se tratar o descontrole emocional causado por machismo e não exatamente por uma doença mental que a pessoa tenha. Exatamente. Até pra gente não justificar o injustificável, né? Mas é que ele tinha uma doença mental. Esse é o problema. Isso. Porque mas nesse caso, doutora Nádia, não se trata de justificar. Se trata de tentar evitar. Estou aqui pensando sempre na prevenção, né? Pra gente tentar evitar que as coisas aconteçam. Sim, eu acho que se a pessoa está em acompanhamento, ela vai aprender a lidar com as suas emoções, lidar com os comportamentos, entender o quanto aquela ideia de desigualdade prejudica a vida dela. Mas quando um homem agride a esposa, a parceira, na frente dos seus filhos ou na frente dos filhos dela, né? Não se trata de loucura. Não se trata de um problema emocional, de descontrole. Se trata de poder, de posse. Então, por que os homens ferem os filhos? Porque a gente fica, né? Como é que pode? É o filho. Como ele pode fazer isso na frente do filho? Porque o filho não é um filho. Para um homem que... Não são todos os homens, a gente aqui, né? Vamos lá. Não vamos generalizar todos os homens. Não é sobre isso. São os homens que cometem esse tipo de violência. Os homens que cometem esse tipo de violência, eles se sentem não é em pé de igualdade. A sensação, a relação de afeto que nós entendemos sobre ser pai não é a mesma coisa que um homem que comete violência. Então, há ali uma questão de poder, então, se a gente pensar na estrutura patriarcal, em que o homem é o chefe da família, ele é o chefe porque é ele que controla, ele que provê, ele que manda, ele que decide. Então, a esposa, a parceira e os filhos são objetos, eles não são pessoas, são coisas. Eu tiro a tua vida a hora que eu bem entender, se tu te comportar de uma forma que eu não aprove. Isso não é descontrole. Nádia Bish, psicóloga, conversando aqui conosco, a doutora em Ciências da Saúde, diretora do Núcleo de Atendimento sobre Violência e Preconceito, Lotus. Muito obrigada. Se fizer alguns dos nossos ouvintes refletirem, a gente pensar, a gente prestar atenção no comportamento das mulheres e dos homens, já terá servido esse nosso papo aqui. Bom dia e bom trabalho. Muito obrigada, bom dia a todos. Parabéns por trazerem mais uma vez esse tema de extrema relevância para que a gente possa fazer alguma mudança na nossa sociedade. A gente cansa de falar disso, mas é o que a gente espera também, né, Rosane? Que, de alguma forma, conversas como essa toquem as pessoas envolvidas em situações familiares desse tipo.